Nessa questão, da Marília Mendonça, você entendeu que isso foi uma profecia? Que você recebeu uma profecia? Só Antes de mais nada, depois. né, Só explicar, depois. né, É. pra galera Pra que não quem... sabe o O que contexto. aconteceu, Um mês antes da Marília Mendonça morrer, você Exato. contou essa história da música que você ouviu na loja de bolsas. Eu abri uma Você fez uma live. live, né, e falou que o cantor tinha que se converter, tinha que se arrepender, não é? Detalhe, pausa, detalhe. E você continua, detalhe. Um mês antes, exato, tipo, foi acho que dia 6 que ela faleceu. Eu fiz a live dia 8, ou ao contrário, eu fiz a live dia 8, ela faleceu. Dia 6, ela faleceu dia 8, eu não sei. Eu sei que eu já estava há um mês antes do dia da live sendo apertada pelo espírito. Faz a live. E eu tava assim, não, Deus, que eu cresci bastante os meus seguidores. Agora eu tô sendo uma pessoa mais amada. Eu não quero falar disso não, Senhor. Mais uma polêmica para me envolver. Chama outra pessoa, Jesus, para fazer. Por que só eu que falo disso? O Senhor só falava assim comigo, ninguém fala. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar, ninguém quer falar, ninguém quer. Você é capaz de abrir mão do engajamento por mim. Ele sabe que eu abro. Então ele me chama e ele sabe que eu vou dar um bico em toda a reputação. Eu sou doidona, entendeu? Nesse ponto. Todo mundo, ai não, eu vou perder dinheiro, vou perder seguidores, vou perder cancelamento. Eu dou-lhe um bico nisso, que eu não vou ser presa nisso. E ele sabe que eu sou assim. Então, ele tava me pressionando e eu tava relutante. Não, Deus, agora que eu cresci um pouquinho na internet, poxa, Senhor, tava tudo tão bom. Eu tava negociando com Deus um mês. Eu não quero não, Deus. Ah, não, Senhor, vou me xingar. Eu não quero fazer essa live, não. Eu tava na guerra. Pra você ter uma ideia como é que eu armei. Só que não adianta você armar com Deus. Eu armei, olha o que eu armei. Eu tô de bob na cabeça. Coisa que eu sou... Com lenço. Com lenço. Eu sou super vaidosa. Eu jamais vou abrir uma live importante de bob na cabeça. Uma live que eu sei que tem um potencial para viralizar de bob na cabeça. Jamais. Eu falando, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Olha eu armando com Deus. Vou te obedecer. Mas como eu vou abrir só no Instagram, tá? Porque no Instagram vai ficando o quê? Lá pra baixo. Sacou que eu armei inconscientemente? Vou abrir no Instagram, não vou abrir no YouTube, não. Porque no Instagram, né, depois o pessoal esquece a live. Então vai dar uma polêmicazinha agora, depois o pessoal me esquece, me erra, entendeu? Só que o que aconteceu? Eu botei aqui o celular e tô lavando louça. Eu tenho um monte de live lavando louça. Live, assim, aleatória, que não tem muito view. Eu falei, vai ser só mais uma das minhas lives lavando louça, que ninguém vai dar muita importância. Só pra que eu tenha um grupo que precisa receber essa palavra, né, Deus? Né? Né, Senhor? Né, Senhor? Querendo convencer Deus, né? Tipo assim, tá bom, né, Senhor? Não vai dar muito ibope pra essa live. Nisso eu tô aqui e o celular tá aqui. E eu lavando a louça. Se você assistir a live, eu tô de lado. De bob na cabeça. Nunca eu abriria uma live dessa magnitude que iria viralizar de bob na cabeça. Eu sou bem vaidosa. E eu tô lá, falando e falando. Porque eu tive que abrir essa live, porque Deus já tá me incomodando. Você vai ver a live, você vai ver eu falando. E aí, de repente, o Espírito de Deus me pega. Eu não lembrava. Tanto que quando houve o acidente, essa tragédia, né? Foi uma tragédia, né? O Brasil inteiro de luto. Ela era muito amada, né? Ela era uma pessoa boa. Então, assim... É muito triste, foi muito triste o que aconteceu, foi uma tragédia. Quando aconteceu a tragédia, eu não lembrava, porque na hora Deus me tomou. E eu só lembrava de uma coisa, da hora que perdeu o foco na câmera. Eu faço assim, peraí, perdi o foco. E eu volto pro espírito. Porque quando perde o foco, eu venho pra consciência. Eu não percebi o que eu fiz, porque não era eu. De modo que quando aconteceu a tragédia, a minha filha veio até mim e falou, mãe, você está vendo o que acabou de acontecer, que você falou há um mês atrás que iria acontecer? Eu falei, eu não falei nada, tá doida? Eu não falei nada. Ih, credo. Falei nada. Mãe, você não lembra? Vai assistir sua própria live. Como tinha um mês, eu consegui achar. Aí lá vou eu assistir. Eu comecei a chorar. Porque eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu não tenho nada a ver com isso, Senhor. Agora vai todo mundo achar que eu tenho alguma coisa a ver com isso, Senhor. Eu fiquei chorando, orando. Eu falei, Deus, tá tudo tão bom, tranquilo na minha vida, mais uma perseguição. Chorando. Tinha gente que me acusava na minha rede social, dizendo que eu roguei praga pro avião cair. Como se eu tivesse um poder. Falei, poxa, então eu vou rogar uma praga pra fome acabar, né, no mundo. Vamos rogar uma praga? Né, pra corrupção acabar, pro mal não existir mais, né? Se eu tenho esse poder, né? Só que não. Só que as pessoas são tão místicas que elas acham que eu
tipo, fui uma pessoa que eu joguei um feitiço. Imagina, que absurdo. Não era nem eu ali, era o próprio Deus que me tomou apenas como um vaso e eu falei o que ele queria que eu falasse, que a frase resumida, eu falei muitas frases, mas a frase mais pesada foi: você precisa se arrepender antes que chegue a hora da sua morte. E o tempo todo ali Deus falava comigo assim: tá chegando. Mas eu não tinha coragem de falar essa frase. Tá chegando, você vai partir dessa. Eu não tinha coragem de falar. Então eu contornei para falar. Só que eu não lembrava. Eu lembro de eu tomar cuidado com as minhas palavras, mas eu não lembro do que eu falei. Quando eu voltei, se você vê no vídeo, eu tô aqui falando normal, da minha mente. Quando eu viro, eu largo tudo. Aí eu tenho esse momento que eu me lembro bem, que eu arrumo o foco e volto. E quando eu volto pra cá, eu volto pra minha consciência. Mas eu entrei num veio profético. Então não era eu naquele momento. Não fui eu que declarei aquilo. Eu não tinha nem consciência do que eu estava falando. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder de prever o futuro. Eu não sou essa pessoa. A bolota caiu de novo. Vai ficar sem bolota. Eu não tenho esse poder de adivinhar o futuro. Eu não tenho poder de ver o futuro. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa poderosa toda, né? Então, muitas pessoas acreditam muito em bruxaria, né? E a verdade é o seguinte: se eu tivesse o poder de prever o futuro, eu não seria uma filha de Deus, eu seria uma bruxa. E o bruxo vai para o inferno. O bruxo serve a Satanás. Totalmente oposto do que eu vivo hoje. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não tenho poder nenhum. O poder é todo dele. Então, quando isso aconteceu, foi uma coisa muito assustadora. Eu fiquei com muito medo de as pessoas me xingarem, e me xingavam. Só que muito mais do que me xingavam eram as pessoas que vinham me pedir perdão na minha rede social. Para minha surpresa. Para minha surpresa, as pessoas vinham dizer: olha, eu te achava maluca, mas agora eu vi que você é profeta. Porque quem tem o espírito reconheceu na hora que não era eu. Muita gente tem o espírito e muita gente viu que não era eu. Então, para minha surpresa, tinha gente me xingando, mas tinha gente dizendo: você é profeta. Eu sempre te achei uma doida. Então, acabou que não se reverteu em uma coisa ruim para mim. Se reverteu em um reconhecimento de que eu também era uma profeta do Senhor. E eu fiquei assim, ganhei mais do que perdi. Eu acabei sendo mais valorizada do que desvalorizada. Então, o meu medo se reverteu em força, entendeu? Porque eu falei: ok, amém, obrigada, Senhor, né? Mas, sim, também teve muita gente que me xingou e falou um monte pra mim. E disse que eu tinha derrubado o avião. Falei: uau, você me acha tão poderosa assim? E primeiro que eu jamais faria uma coisa dessa, né? E, muito importante, vou fechar esse assunto. A principal brecha que foi dada para que o espírito da morte tivesse legalidade para fazer aquilo foi porque durante a pandemia, a liderança da igreja que ela foi frequentar a colocou no altar para ministrar. E você não pode colocar no altar para ministrar alguém que não está vivendo em santidade, pois o altar é o local do perigo da morte. A conta vai chegar para quem colocou ela no altar. A conta principal, quem vai pagar. Porque no último minuto o Senhor pode ter aparecido para ela. O Senhor, certamente, eu não tenho dúvida, pode ter aparecido para ela entre a vida e a morte ali. Ela pode não ter morrido instantaneamente. O Senhor pode ter falado com ela ali uns segundos antes e ela ter se arrependido de qualquer erro dela e ter sido salva. Eu não duvido desse poder de Deus. E espero que isso tenha acontecido. É uma esperança. Porém, quem colocou ela no altar de brincadeirinha, porque ela era famosa, porque tem filmado isso. Isso está filmado. Porque no lockdown ninguém sabia se show ia voltar, se ia ter show de novo, se carreiras iam ter futuro. Todo mundo se desesperou, voltou para Deus. Aí uma pessoa, artista famosa, rica, poderosa, famosa tal, que atrai milhões, vai pro culto? Qual é a obrigação de um líder responsável que mantenha ela no banco? Abençoe a vida dela, ore por ela. Pôr no altar para cantar uma musiquinha? Qual é o motivo de pôr no altar? Ele se importa com cuidado com essa vida? Ele está preocupado com a proteção sobre ela?
Não, ele tá preocupado com o quê? Parece. Engajamento, aparecer. Quer mostrar que o artista tá na igreja dele. Ou ele ou ela, seja qual pastor for. Isso é muito grave. Porque a nível espiritual e teológico, você colocar um neófito, um novo convertido, ou uma pessoa que estava desviada, que é o que disseram, não sei da veracidade dessa história, mas o que disseram é que ela estava afastada e ali ela estava voltando no meio do lockdown. Se foi verdade, amém. Mas você não pode pôr uma pessoa que não está preparada na linha de frente da guerra. O altar é a linha de frente da guerra. Os sacerdotes que iam na linha de frente carregavam a arca, que era a presença. Se alguém não santificado tocasse na arca, morria na hora. Não se brinca com o altar. Então, aí é o ponto mais importante do assunto. Porque a conta chega é para a liderança que brincar. A liderança que não cuidar do seu artista. Porque o artista famoso que foi para sua igreja, pastor, pastora, você é responsável. E você tem que cuidar do artista que foi para sua igreja. Eu fui uma artista famosa que fui para uma igreja. E os pastores que eu tive me protegiam. Por que eu não posso cantar no louvor, pastor? Filha, estamos te protegendo. O altar é a linha de frente da guerra. Você canta no mundo ainda, nós não queremos te expor. Por isso eu sou quem eu sou hoje, porque eu fui consolidada, eu não fui usada, eu não fui explorada por uma liderança que queria engajamento. Eu fui protegida por uma liderança responsável, que cuidou de mim. Então, isso que eu estou falando aqui é que é o confronto principal. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E se ela era uma ignorante, a justiça de Deus valeu sobre ela, ela foi salva. Agora, quem colocou ela no púlpito, dias, meses, sei lá quanto tempo antes, esse não é ignorante não. E se era, corre pro joelho. Corre para se arrepender, que enquanto a vida há tempo para se arrepender. Porque isso é muito sério. Entendeu? Que o buraco é bem mais embaixo. As pessoas ficam muito de olho no coitado do artista. Mas e a liderança desse artista? Ninguém cobra, não? Porque eu sei, quando eu cheguei na igreja, que eu não sabia nada. Quero cantar no louvor, pastor. Meu pastor, minha filha, vamos te proteger.